E aí, estou gravando mais um podcast aqui para vocês e hoje eu estou aqui para conversar sobre vestir uma máscara para a sociedade, fingir ser quem não é, sobre arrogância, tá? E esses tópicos eles irão se contrastar entre eles no decorrer do podcast. Para ilustrar, eu vou utilizar a história de um vizinho, eu vou contar sobre um vizinho que eu tinha. Hoje não tenho mais, né? Não mora mais na minha rua e ele vai servir de exemplo aqui. Então vamos lá. O meu vizinho, ele era uma pessoa, o tipo de pessoa que olhava para os outros de baixo para cima. Eu me lembro quando eu era criança que ele não me cumprimentava, ele me olhava com muito desprezo, inclusive o irmão dele, a mulher, esposa do irmão dele, que morava embaixo, era uma casa embaixo, é uma casa embaixo e uma casa em cima. E esse meu vizinho, no qual ele é o tema do assunto aqui, neste momento, até aqui, ele morava na casa de cima. E tinha um irmão dele que morava na casa de baixo. E eles eram bem parecidos, só que com o irmão dele sendo um pouco menos pior, um pouco menos pior, mas era parecido. Então, o irmão dele e a esposa do irmão dele falava que, por exemplo, já aconteceu de falar que eu e os meus irmãos, nós éramos os mais pobres da rua, por exemplo, naquela época. E a gente era criança, cara, entendeu? Era criança mesmo, estou falando assim, que eu não tinha nem meus 10 anos de idade quando essa mulher falou isso, entendeu? Então, o irmão dele já fez algumas coisas também, já falou algumas coisas também. Só que esse vizinho em questão, ele não era tão de falar, né? Ele mostrava com o olhar e com certas atitudes quando ele olhava pra gente. E aí, a gente achava que ele era rico, pra falar bem a verdade pra vocês. A gente realmente achava que ele era rico, não. A gente achava que ele tinha uma condição financeira muito boa, no sentido assim, de ganhar muito, por causa da maneira que ele se comportava, da máscara que ele vestia pra sociedade. Tá vendo como é que as coisas agora a gente tá fazendo mais sentido com os tópicos que eu citei inicialmente no podcast? Então, continuando aqui, a gente achava que ele era uma pessoa que ganhava, assim, um salário muito alto, que ele era uma pessoa, assim, que, não sei, cara, tinha um emprego muito, 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 socialmente falando, bem remunerado, né? Socialmente e financeiramente, ou seja, que era socialmente bem visto e financeiramente bem remunerado, para ser mais específico. Então a gente achava isso. E por causa dos comentários que a família dele fazia, né? A maneira que a gente olhava, da maneira que ele olhava pra gente, dava pra perceber que ele compartilhava daquelas opiniões também, né? E eu me lembro quando eu era criança, ele me olhava assim, com desprezo, cara, mesmo. Eu pensava, depois quando eu cresci, eu cheguei a pensar, pô, mas olhar daquela maneira pra uma criança, né, cara? Mas é coisas da vida, enfim. Aí, pra vocês verem que o que eu estou falando é verdade, que faz sentido, de repente algumas pessoas vão pensar que até aqui é paranoia, mas prestem atenção, prestem bem atenção. Lembrando que os filhos dele, eu falei do irmão dele, da mulher do irmão dele, mas os filhos dele, os filhos do irmão dele com a mulher do irmão dele, né? Eram todos arrogantes, prepotentes, metidos, cheio de gogó, sabe aquela pessoa que tá sempre falando, que é sempre melhor do que você é inferior, que gosta de massacrar os outros, pisar nos outros mesmo. Só estou falando verdade aqui. E vejam bem o nível que chega, a bizarrice que acontece quando se trata desse tipo de pessoa. Vou prosseguir. Aí, né,
Meu irmão começou a trabalhar como promotor de vendas. Prestem bem atenção nessa parte. Meu irmão começou a trabalhar como promotor de vendas e tal, e aí ele tinha que ir até alguns supermercados, né? E teve um supermercado que ele foi, em específico. E quando ele chegou nesse supermercado, ele viu este meu vizinho trabalhando com serviços gerais. Ou seja, ele era faxineiro ali naquele supermercado. Tem demérito nisso? Não. Tem muito mérito, esforço, dedicação. É um trabalho digno, é um trabalho necessário, essencial, que deveria ser muito mais valorizado, muito mais respeitado, entendeu? Inclusive a minha mãe trabalhou com serviços gerais, minha mãe era faxineira também, e quando a minha mãe chegava com o uniforme dela, que já aconteceu algumas vezes, esse cara olhava com desprezo também. Por isso que eu falo pra vocês. Então a gente pensava que ele era tipo assim, cara, né? E aí, prosseguindo sobre a parte do meu irmão, ir até o supermercado e ver ele. Aí meu irmão foi no supermercado, como eu disse pra vocês, viu ele lá trabalhando, viu que ele era faxineiro ali no supermercado, que ele era auxiliar de serviços gerais. E ok, meu irmão foi, perguntou, aquele cara ali trabalha aqui, coisa que o meu irmão não tava crendo tanto assim, né? Naquilo que tava vendo por causa da maneira que ele se comportava no dia a dia aqui na rua, esse cara. Eles falaram sim e tal, confirmou, beleza. Passou, tipo, coisas de uma semana, o meu irmão voltou até esse supermercado novamente para abastecer. E nisso, que o meu irmão voltou, quando ele chegou lá, esse cara não tava mais lá, esse meu vizinho. E aí ele perguntou pro pessoal lá, cadê aquele cara aqui que tava trabalhando aí de serviços gerais e tal? Pasmem, o cara pediu conta. O cara pediu pra sair. Tipo, ele foi lá e pediu conta. Eles falaram com o meu irmão. E sabe por quê? Porque o meu irmão viu que ele trabalhava de serviços gerais. Para vocês verem. E aqui fica a lição. Quando uma pessoa veste uma máscara, quando ela finge ser aquilo que ela não é, a tendência é que ela permaneça naquele estado que ela quer esconder, porque ela está gastando energia demais fingindo, ao invés de estar tentando mudar aquilo que desagrada a ela. E outra, a pessoa vira escrava do próprio ego. O ego sobrepõe a necessidade. Ele precisava trabalhar. Vocês acham que ele ter pedido conta não atrapalhou ele, não? Com toda certeza. Mas o ego dele ferido, por causa da arrogância dele, por causa da prepotência, por causa de querer fingir ser algo que ele não é, por causa de pisar nos outros, de olhar para os outros com arrogância, fez com que ele pedisse conta, que ele largasse tudo para trás. Por quê? Porque ele se tornou escravo daquilo que ele construiu. Aquilo que ele construiu de ego, de aparência, de arrogância, não tinha alicerce, não tinha sustentação, não tinha. E aí chegou um momento que caiu, desabou. E chegou nesse ponto do cara pedir conta porque o meu irmão viu ele trabalhando como auxiliar de serviços gerais, porque viu que ele trabalhava na faxina do supermercado. Então, fica aqui a lição. Nunca seja escravo, nunca sejam escravos do ego. Nunca finjam ser quem vocês não são. Isso, inclusive, fecha portas. Às vezes, alguém que poderia colaborar com você para você sair daquela situação que você não gosta, não vai colaborar. Por que não vai colaborar? Porque o jeito que você olha, o desprezo que você vai passar a olhar para as pessoas, porque você vai querer ser mais, entendeu? Para vocês verem um nível lamentável que esse cara chegava, inclusive nível intelectual lamentável, porque para mim uma pessoa que ela chega nesse nível, a intelectualidade, a sabedoria passa longe desse tipo de pessoa. O bom senso, qualquer coisa que é sensata,
minimamente lógica passa longe desse tipo de pessoa. Entendeu? Então, vocês me desculpem o que eu vou falar aqui, mas um idiota, né? E é lamentável, porque chega a ser uma situação até triste. Chega a ser uma situação que você olha e pensa, caramba, o cara saiu do trabalho, ele pediu conta porque uma pessoa que era o vizinho dele viu que ele trabalhava nos serviços gerais. Que isso, cara? Entendeu? E o meu irmão tinha todos os motivos do mundo pra não, como que eu posso dizer, pra falar alguma coisa, pra fazer comentário, porque ele dava instruções pros filhos dele, por exemplo, pra não se misturar com meu irmão, na época da adolescência do meu irmão, pelo menos é o que a minha mãe me contou, entende? Olha o nível que chega. Que ele dava instruções para os filhos deles não se misturar com o meu irmão. E o meu irmão, tipo assim, tá, um trabalho normal, ok. Só ficou impressionado dele ter pedido conta por meu irmão ter visto, mas ok a reação. Porque a gente foi criado com humildade, passamos por situações difíceis, mas aqui em casa nós fomos criados com humildade, com respeito, ensinando a respeitar os outros, que toda profissão é necessária, é digna. Então, o cara não tinha essa visão para ele mesmo e não passava essa visão para a família dele, né? E aí, qual que é o legado que um cara desse também vai deixar? Não vai deixar legado, não vai deixar nada de interessante, né? Vai deixar o quê? Ensinamento de quê? Soberba, arrogância, prepotência? Então, para vocês verem, tomem cuidado com isso. Prestem atenção, tá? E observem a maneira como vocês estão se comportando. E lembrem-se, quando se gasta energia tentando fingir quem não é, você perde o foco naquilo que você poderia fazer para melhorar de fato. Quando se finge algo, você não constrói alicerce, sustentação e na primeira coisa que acontece que foge do controle, que coisas que fogem do controle sempre acontecem, então quando acontece, a pessoa ela fica sem rumo, sem direção e toma atitudes desesperadas igual ele tomou, ok? Então é isso, eu espero que tenha servido de lição isso aqui, de aprendizado, tá? E eu espero que tenha sido uma história interessante, que tenha sido algo interessante para vocês, tá bom? Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e até a próxima.